Eu estou passando aqui hoje para declarar que Deus, Ele vai te sustentar. E inclusive, a palavra de hoje é para levantar você que está passando por tantas lutas na sua vida. Talvez você está prestes a cair. Mas olha, ainda que você tenha caído, Deus vai te levantar e você não vai ficar mais prostrado, carregando essa culpa, carregando essa dor, carregando essa decepção, tá bom? Fica aqui comigo até o final, porque eu vou colocar a palavra de Deus. Inclusive, eu estou com a palavra de Deus aqui aberta e eu creio que essa palavra ela vai fortalecer você nessa oração. É por alguns minutos e você vai ouvir essa palavra ela é forte, é tão forte, porque quando eu meditei nessa palavra ela me levantou e eu creio que essa palavra ela vai levantar você também nesse momento, tá bom? Talvez você esteja passando por uma fase em que tudo parece estar tentando tirar você do lugar. Sabe aquela fase que acontece na vida de uma pessoa para tentar tirar a pessoa do lugar? Aí entra, olha o que é que entra, gente. Entra o problema familiar que a pessoa não estava esperando. Aí entra dificuldades financeiras e você começa a enfrentar uma dificuldade. E aí entra a dívida, entra o desemprego, a porta que se fechou. Além das portas que se fecharam, que isso tudo acontece. Algo que você nem imagina e nem estava esperando. Aí vem as preocupações, porque a preocupação aumenta, não é verdade? Aí também vem as decepções, porque você acaba sendo decepcionado por alguma situação, ou até por pessoas que te prometeu algo e acabou te decepcionando. E talvez você esteja pensando assim: eu não sei se eu vou conseguir continuar. Eu não sei se você já acabou falando essa palavra. Eu não sei se eu vou conseguir continuar. Mas hoje eu quero, junto com cada um de vocês, declarar, em nome de Jesus, estenda as suas mãos aqui para mim, por favor, eu quero declarar essa palavra de fé sobre a sua vida agora. Repita-se comigo: eu não vou cair mais. Profetiza: eu não vou cair mais. E eu declaro que você também não vai cair mais, porque Deus, Ele está aí com você. Bom, você pode estar cansado, você pode estar pensando que não tem mais jeito, ou passando por uma tempestade, ou talvez você pode até estar chorando, escondido a ponto de ninguém, ou até mesmo seus familiares, não conseguir ver você chorar. Talvez a tempestade pode ser tão forte na sua vida, mas creia que Deus é maior do que essa tempestade. Então, por favor, eu vou colocar essa palavra, mas leia comigo, por gentileza, com toda a sua fé. Olha só: ainda que caia, não ficará prostrado. Simplesmente creia que ainda que você caia, você não ficará prostrado. Essa é a revelação da palavra de Deus, que inclusive eu quero compartilhar com cada um de vocês agora. Essa palavra é poderosa. O que o salmista, aqui no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 23, eu vou ler 2 versículos, mas primeiro o 23, tá? Que diz: o Senhor nos guia num caminho em que devemos andar. Glória a Deus. Ele nos guia no caminho em que devemos andar. Deus sabe o caminho que nós devemos andar. Em seguida ele diz: e protege aquele cuja vida é agradável a ele. Cuja vida é agradável a ele. Você sabe o que significa cuja vida
é agradável. Ele é aquela pessoa boa, aquela pessoa que faz o que é bom, sabe que aos olhos do Senhor é uma pessoa boa, não faz mal a ninguém. Então olha que promessa poderosa. Isso aqui, gente, só para você entender, isso não significa que nunca teremos dificuldade. Todos nós teremos dificuldades. Ainda que você caia, mas você não vai ficar prostrado. Ainda que você caia, mas você não vai ficar prostrado. E isso não significa que nunca teremos dificuldades. Significa que uma queda não precisa ser o fim da sua história ou da nossa história. Por quê, pastor? Porque Deus pode levantar você novamente. Deus, ele é poderoso para te levantar. Então não pense que ele te abandonou. Não pense que só porque você caiu que você vai continuar aí prostrado. Olha a promessa de Deus no versículo 24. Isso aqui que é forte. Olha que ele fala. Se eles caírem, olha que Deus promete, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Diga glória a Deus. E Deus está te ajudando aí agora, onde você estiver nesse momento. Deus está segurando você. Ele segura você assim, pela mão. Ele te puxa para você se levantar. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece grande demais. Sabe aquela situação que quando você olha para um lado e você não encontra resposta, não encontra saída, você olha para o outro lado e parece que nenhuma porta está aberta para você? Já aconteceu isso com você alguma vez? Mas eu quero declarar que existe algo que você precisa lembrar nessa palavra de hoje. Você precisa lembrar. Ouça só o que Deus manda te dizer. Você não está sustentado apenas pela sua própria força. Não é a força do seu braço que você está sustentado. Existem momentos em que nossas forças acabam e parece que as suas forças têm acontecido, isso tem se acabado. E é justamente nesse momento em que percebemos que precisamos depender mais de Deus, gente. É nesse momento que nós precisamos. Você lembra, só a título de exemplo, você lembra de Pedro que andou sobre as águas? Lembra de Pedro? Lembra que enquanto ele começou a olhar para Jesus, então ele estava caminhando normal. Enquanto ele olhava para Jesus, ele estava caminhando normal. Mas quando ele começou a olhar para o vento, que o vento são as tempestades, são os problemas, são as dificuldades, são as situações difíceis, ruins que você está passando ou enfrentando. Então, quando ele começou a olhar para o vento e para as ondas, naquele momento, ele teve medo e ele começou a afundar. É nesse momento que ele perdeu ali o foco. Quem era o foco, pastor? O foco era o Senhor Jesus. Naquele momento ele estava dependendo exclusivamente do Senhor Jesus. Então ele tirou o foco do Senhor Jesus, tá? E só a título de exemplo para você ainda entender melhor, porque é o que acontece hoje na vida de muitas pessoas. Agora, enquanto Pedro, ele clamou, Senhor, salva-me. Lembra quando ele clamou? Jesus estendeu a mão
Ele estendeu a mão. Olha olha que promessa poderosa. Ele estendeu a mão naquele exato momento. Talvez hoje você esteja olhando demais para as ondas. Lembra que quando Jesus estendeu as mãos, ele levantou Pedro dali do fundo. Ele estava se afundando. Jesus levantou ele ali. Jesus não permitiu que ele continuasse afundando, caindo, indo para o fundo ainda mais. Sabe, tem pessoas que não vai, tem gente que você talvez conhece, que talvez não vai conseguir estender a mão para você, mas tem um que é poderoso, que vai sempre estar estendendo a mão para você. Creia nisso. E ele está fazendo isso agora. Talvez você esteja olhando demais para as ondas. Pare de ficar olhando para os problemas. Pare de ficar olhando para as notícias ruins. Pare de olhar para aquilo que pode dar errado. Você talvez fique olhando demais. Deus está dizendo para você: olha para mim. Olha para mim. Eu estou com você. Eu vou te levantar. Eu vou te sustentar. Olha para mim. Deixa eu voltar aqui a minha tela, por gentileza. Então, quando o Senhor Jesus ele estendeu as mãos ali naquele momento, ele sabia o que ele estava fazendo. E é isso que nós queremos, meu amigo. Não permita, por favor, não permita que o tamanho do problema seja maior do que a sua visão, a sua visão de Deus. A sua visão diz que Deus qual o tamanho é que você enxerga a respeito desse Deus. Porque você não precisa saber como tudo vai terminar. Tem coisas que você não sabe, mas Deus está trabalhando na sua vida. Creia. Você simplesmente precisa confiar. Confie, por favor, em quem está segurando você. Você sabe quem que está te segurando? O próprio Deus está te segurando. Talvez você tenha caído em alguma área da sua vida, não importa qual seja a área da sua vida. Talvez tenha cometido erros, alguma falha, talvez tenha perdido oportunidades. Talvez aconteceu, ou você talvez esteja passando por uma grande decepção. O pastor, me decepcionei muito. Não precisa você falar, mas escute, por favor. A sua queda não precisa definir o seu futuro. Vou repetir de novo: a sua queda não precisa definir o seu futuro. Então se levante, ore, é o que nós vamos fazer. Aprenda, continue buscando a Deus, é o que nós vamos fazer agora. Busque esse Deus poderoso, porque enquanto houver vida, existe oportunidade de recomeçar, e é isso que você precisa fazer. Talvez alguém tenha dito que você não vai conseguir. Não importa quem falou, ainda que alguém tenha falado que você não tem condições, que você não é capaz, ainda que alguém tenha dito você não pode, você não vai chegar lá. Meu amigo, existe a última palavra sobre a sua vida, que não pertence às pessoas. A última palavra sobre a sua vida não pertence às pessoas, pertence a Deus. A última palavra vem de Deus. Então continue confiando nesse Deus poderoso. Amém? Declare agora assim comigo: Deus está me sustentando e eu não vou desistir. Se você crê, coloque agora as suas mãos aqui nessa tela. Se você tiver aí nas suas mãos, inclusive eu estou aqui com o meu copo d'água, você pode preparar o seu agora, ainda dá tempo. Prepara aí o seu copo d'água. Assim que você preparar o seu copo d'água, inclusive, eu gostaria de te pedir que você escreva aqui nos comentários o seu nome, deixa o nome de alguém, e também escreva assim, nos comentários: ainda que eu caia, eu não vou ficar prostrado. Quando você escrever, você estará profetizando
E Deus, Ele está te levantando nesse momento agora. Creia que Ele está... Você vai dar um salto, porque Deus, Ele vai te sustentar a partir de hoje. Não importa quem você seja. E aproveite a oportunidade para você ser um mensageiro de Deus na vida de alguém. E copie o link agora, coloca nos seus status, coloca num grupo de amigos, de familiares. Envia essa oração para 5 pessoas neste momento. Eu creio que tem pessoas que estão precisando ouvir isso que Deus manda te dizer nessa manhã. Bom, vamos então preparar o nosso coração para o momento da oração. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Com o seu copo d'água aí nas suas mãos, vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, diante de Ti, eu apresento a vida de cada pessoa que está participando desta oração agora. Porque, Pai, essas pessoas estão enfrentando lutas, está carregando preocupações, as lágrimas têm rolado no seu rosto, nos seus olhos. E o Senhor conhece aquilo que ela está enfrentando em silêncio. Ela está chorando em silêncio a ponto de ninguém conseguir enxergar ou ver. Então, Senhor, segura esta pessoa com a Tua mão agora. Quando as suas forças acabarem, ó Deus, que o Senhor venha sustentá-la agora. Quando vier o medo, que o Senhor venha fortalecer. Senhor, se ela estiver carregando o desânimo, que ela seja renovada agora. Se ela estiver pensando em desistir, ó Deus, que o Senhor venha colocar dentro dela o espírito da esperança agora. Pai, vem agora, guarda a sua mente, guarda o seu coração. Pai, guarda essa casa, guarda esse trabalho, esse filho que ora comigo. Abençoe, dando sabedoria para que ela tome a decisão certa. Senhor, se ela estiver passando por uma tempestade, assim como Pedro naquele momento, meu Pai, o Senhor estendeu as mãos e levantou ele, então dá força para que ela possa continuar caminhando. Se ela estiver diante de uma porta fechada, dá a direção certa. Se ela estiver esperando uma resposta, dá paciência, Deus. Mas também se ela estiver caída ou caído, ajuda a se levantar agora. Pega por essa mão e levanta ela agora, Pai. Porque nós declaramos que a nossa confiança está em Ti. Não confiamos apenas em nossas próprias forças, Pai, mas confiamos no Deus que nos sustenta, nos fortalece, no Deus que nos levanta, no Deus que permanece conosco a cada instante, a cada momento. Pai, não permita que esta pessoa seja vencida pelo medo, que ela continue caminhando pela fé e que ela, meu Pai, permaneça firme na Tua presença e que mesmo diante das dificuldades ela possa dizer: o Senhor está comigo, por isso eu não vou desistir. Então levanta ela agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, quando esta pessoa tomar um pouquinho desta água, que essa água seja consagrada pelo Teu poder, cada partícula seja frutificada, santificada e abençoada. Quando esta pessoa tomar desta água, meu Deus, que ela não venha mais ficar prostrada, porque a Tua palavra que diz que ainda que caia, não ficará prostrado. Então que ela não fique mais prostrado nessa cama, prostrado nesse quarto, prostrada nesse leito, prostrado nessa tristeza, nessa depressão, prostrado nesse vício, nesse sofrimento, que ela seja liberta e abençoada. Em nome de Jesus. E você que crê, diga glória a Deus. É aí no seu lugar, pode participar e beba da água junto comigo em nome de Jesus.
Graças a Deus, que maravilha de oração. E eu creio que essa oração ela te ajudou. Amém? Glória a Deus. Fale assim comigo, ó, eu não vou cair. Deus está me sustentando. Deus está contigo, minha irmã. Olha, o seu dia hoje será maravilhoso. Você vai sair agora, olha, forte, abençoado para a glória do nosso Deus. Essa oração te ajudou? E ainda você não se inscreveu aqui no nosso canal? Aqui embaixo aparece uma palavra escrita, inscreva-se. Assim que você apertar aqui embaixo onde está escrito inscreva-se, o seu nome já vai ficar escrito nesse canal. Todos os dias nós estaremos orando por cada um de vocês, tá bom? E se você ainda não compartilhou, não esqueça de compartilhar e também ative o sininho de notificações para você receber todos os dias as nossas orações, tá bom? A sua vida, ela está abençoada. Em nome de Jesus, vai ser lindo. A sua vida está hoje abençoada. Tenha um bom dia. Fica com Deus.